Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagai e sou o vosso host. Relativamente ao episódio anterior, o Elon Musk disse que afinal não disse que ia dar dinheiro ao Trump, ou melhor, disse que não disse que ia dar tanto dinheiro ao Trump, e portanto provavelmente vai dar, mas um valor mais baixo, até porque houve uma série de milionários que se juntaram para esse efeito. Também sobre o episódio anterior, temos aqui uns follow-upzinhos. O outage, portanto, o apagão que houve dos computadores do Blue Screen of Death gerou uma perda foi avaliada em 5,4 mil milhões de dólares, e a maneira aliás, antes do que vou dizer agora, o que falhou foi o sistema de verificação do update, ou seja, o update foi feito, o sistema de verificação estava em baixo e ele foi enviado para todos os computadores. O que eles disseram a CrowdStrike foi que a partir de agora não iam enviar o update para todos ao mesmo tempo, iam enviar só para alguns, e depois, se vissem que estava tudo bem, enviavam para todos. Portanto, tem aqui uma segunda layer de proteção em que pelo menos só alguns é que ficam, que recebem um update que seja danoso. Entretanto, como é que eles tentaram ressarcir as pessoas desta perda? Com cartões de prenda de $10 do Uber Eats, ou seja, enviaram códigos de $10 do Uber Eats para as empresas para distribuírem pelos colaboradores. O que é que aconteceu? A Uber Eats bloqueou muitos destes códigos porque teve um aumento gigante na atividade de redeem e podia ser fraudulenta, então bloquearam, ou seja, muita gente nem sequer conseguiu usar os $10 de crédito no Uber Eats, o que é hilariante porque provocam 5,4 mil milhões de dólares e tentam compensar com $10 do Uber Eats. Mas pronto, é isso. Vamos para o episódio. Esta semana vamos começar com o IRS. Portanto, esta semana, ou na semana passada, o presidente Marcelo aprovou os diplomas, ou promulgou neste caso os diplomas, que têm uma redução adicional de IRS pensada para 2024. Porquê adicional? Porque já houve, aliás, uma redução de IRS este ano, em 2024, que tinha sido preparada e aprovada pelo governo António Costa. Entretanto, o governo cai, vem o governo de Luís Montenegro e tem uma descida adicional desse IRS, que é o imposto que nós pagamos nos nossos salários. Portanto, uma parte normalmente é logo à partida, ou seja, nós já nem recebemos esse dinheiro e depois pagamos, ele é logo retirado, que é o que se chama retenção na fonte. E a redução para 2024, a inicial, foram cerca de 1,8 mil milhões de euros, e entretanto, aliás, a redução total vai ser de 1,8 mil milhões de euros, das quais 1,3 mil milhões já estão a ser sentidos desde janeiro, portanto era a tal redução que já foi preparada pelo governo antigo, e 440 milhões vão ser agora a partir de setembro. Teoricamente seria só no início do ano, mas eles adiantaram essa descida e, portanto, a partir de setembro já se vai refletir. Isto vai significar que vai haver mais reembolsos para o ano porque houve uma descida de impostos a meio do ano? Não necessariamente, porque as tabelas de redução na fonte também foram atualizadas, ou seja, aquilo que as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso, vão pagar menos impostos mensalmente e depois no final do ano, portanto em abril do próximo ano, que é quando há depois os reembolsos de IRS e esse tipo de coisas, já não se vai sentir tanto esta diferença. Só aqui algumas notas. As maiores descidas foram nos escalões mais baixos, ou seja, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto escalões, a partir daí, e sexto também. A partir daí não houve descidas sequer, portanto a partir do sétimo escalão fica tudo igual. No entanto, como estes escalões estão associados à taxa marginal, vai fazer com que mesmo as pessoas
que recebam mais ou que estejam acima destes escalões, que os ordenados estejam acima destes escalões, tenham também uma redução do IRS. Só para termos uma ideia, tem aqui algumas simulações, eu depois deixo a notícia para vocês verem com estas tabelas. Por exemplo, uma pessoa que receba 1.500 euros brutos mensais, ao atual IRS, portanto com o que já poupou 2024, ou seja, desde o início de 2024 estaria a poupar 436 euros anuais e agora vai poupar uns adicionais 130, portanto o total vai ser 460 euros anuais. Uma pessoa que esteja, por exemplo, a receber 2.000 euros já estava a poupar com a redução do governo António Costa 646 euros anuais e agora vai poupar um extra de 194 euros. Uma pessoa que esteja, por exemplo, a receber 3.000 euros anuais, mensais, já está a poupar 735 e vai poupar uns adicionais 372. Entretanto, a partir daqui a curva começa a inverter-se e a partir dos 3.000 e dos 3.250 a nova poupança adicional é mais baixa do que para os valores mais baixos, ou seja, aqui houve um castigo, entre aspas, não um castigo porque é sempre poupança, mas a progressividade aumentou um bocadinho mais. Porque é que isto é relevante? Acho que era uma descida que as pessoas já estavam à espera. Houve aquela confusão também no início do mandato de quanto é que se achava que ia ser a descida. Achava-se que o Montenegro ia descer uns adicionais 1,8 milhões, mas não, ia só descer estes adicionais 400 milhões face aos 1,3 que já tinham sido planeados pelo governo de António Costa. E isto representa apenas metade, ou seja, este valor representa apenas metade da descida de IRS para o IRS jovem, ou seja, aquela tal taxa de 15% máxima para os jovens até aos 35 anos, que essa ainda não foi aprovada, provavelmente será agora em orçamento de Estado, mas representa só metade, portanto essa sim vai ser uma redução bastante significativa nos impostos que os portugueses pagam, pelo menos não todos, os portugueses até aos 35 anos. E é isso, portanto vão sentir já em setembro mais dinheiro ao final do mês, provavelmente se calhar nem vão reparar porque isto anualizado, ou seja, aliás mensualizado, estas diferenças são pequeninas, vão ser uns 15, 20 euros em alguns casos, mas pronto, é bom e dá mais poder de compra às pessoas. Agora vamos falar sobre um anúncio que a OpenAI fez esta semana, que foi o Search GPT. Portanto, já se esperava que eles lançassem um produto de pesquisa, ou seja, uma coisa para rivalizar com a Google, e efetivamente eles apresentaram dia 25 de julho o que será um protótipo do que será o Search GPT. E apresentaram mesmo como um protótipo, não está aberto a toda a gente, há uma waitlist, se quiserem podem se juntar, eu vou deixar aqui o link. Mas basicamente vai ser uma coisa semelhante ao Google, portanto uma página em branco com uma barrinha em que dá para fazer perguntas. Porquê que isto é relevante? Porquê que isto é diferente do Google? Em que medida é que vai ser melhor ou pior? Pronto, se calhar antes de respondermos a isto, vamos um bocadinho atrás, ou muito atrás, e tentar perceber como é que funciona o Google e porquê que isto agora vai ser importante e que mudanças é que advêm desta nova maneira de interagir com a internet, no fundo. Portanto, como é que funciona o Google? O Google é um motor de pesquisa, em 90% das vezes este número é inventado, mas acho que é um bocadinho a sensibilidade de toda a gente. A porta de entrada para a internet, ou pelo menos a maneira como as pessoas interagem, grande parte das vezes abrem o Google, pesquisam aquilo que querem e depois a partir daí começam a navegar dentro dos hiperlinks. Mas basicamente o Google é uma enciclopédia gigante de todos os links que existem, ou todos os sites, não são todos, mas de muitos dos sites que existem na internet. Como é que eles fizeram isto e porquê que fizeram isto? Portanto, na altura eles perceberam que a internet era um conjunto de páginas que estavam acessíveis, ou seja, páginas que estão, fecheiros que codificam páginas, fecheiros estes que estão codificados em HTML, em JavaScript, CSS, portanto aquelas linguagens todas de programação, e estes fecheiros codificam as web pages, que nós conseguimos ver. Estes fecheiros estão alocados em computadores pelo mundo e a internet o que permitiu é conectar o meu computador ao computador de outra pessoa e eu ver essa página que tem informação ou em que dá para fazer compras, etc. Qual é que é a maneira de aceder a essas páginas? É saber o endereço, o www.nomedosite.com.
Só que eu, para aceder a páginas que conheço, só tenho de saber o endereço. Mas de certeza que há muita coisa na internet que eu até gostava de saber, mas que se não souber o endereço não sei como chegar lá. E foi isto que eles perceberam. Então, o que eles fizeram foi uma coisa que se chama um índice da internet, ou seja, lá está, criaram do género de um dicionário ou uma enciclopédia de todos os websites que conseguiam aceder e das características desses websites. Portanto, como é que eles fizeram isto? Eles têm uma coisa que se chama Googlebot, e este Googlebot vai, site a site, extrair toda a informação e todo o código que tem por trás desse site, portanto acede aos tais ficheiros, extrai a informação desses ficheiros, e este é o primeiro passo. O segundo passo é classificar essa informação. Pegam no conteúdo, tanto no código como no texto desses ficheiros, como nas imagens e vídeos que estão nos websites que nós conseguimos ver, classificam isso de acordo com keywords ou de acordo com temas ou tópicos que aquele site aborda, e depois de classificarem isso, criam então uma entrada numa base de dados, este é o terceiro passo, com este website está relacionado com estes tópicos, estas keywords. E é por isso que a pesquisa no Google, se calhar mais antigamente do que agora, funciona muito melhor por keywords do que propriamente por frases. Ou seja, aquela pesquisa de como é que eu não sei o quê. Muitas das vezes o que acontece é os sites já perceberam que é assim que muitas pessoas pesquisam online e, portanto, escrevem exatamente essas frases nos seus blog posts ou na sua informação para o Google conseguir fazer um match quase perfeito de tu estás à procura de como é que se faz um cheesecake, este site diz exatamente essa frase, como é que se faz um cheesecake, portanto à partida vai ser um bom resultado para ti. Qual é que é o negócio deles aqui? Primeiro, tem a atenção de muita gente, é o site mais visitado do mundo, ou seja, conseguem monetizar a atenção, pôr anúncios, e depois o facto de o meu website aparecer, como é a porta de entrada para a internet de muita gente, o facto do meu site aparecer mais acima, não é? E toda a gente sabe que ninguém vai à segunda página do Google, o facto do meu site aparecer mais acima vai garantir que o meu site tenha mais visitas. Ou seja, existe ainda um interesse dos websites otimizarem, que é o tal SEO, Search Engine Optimization, otimizarem os seus conteúdos para a maneira como o Google faz esta indexação dos websites para conseguirem aparecer mais acima e para conseguirem ter mais visitas. Portanto, o interesse era dos sites para a Google, eram os sites que pagavam à Google. Isso vai ser importante mais à frente na discussão, só para ficar aqui esta dualidade. O que é que o Search GPT vem trazer de novo, que não é bem novo, mas pelo menos bem feito? Vem trazer essa possibilidade de eu pesquisar com linguagem natural e com perguntas, em vez de pesquisar com keywords. Ou seja, eu vou conseguir fazer uma pergunta, o Search GPT vai conseguir ir aos sites que estão indexados com aquele tema, vai ler a informação e vai compilar uma resposta em texto e devolver-me a resposta que eu quero. Qual é que é a principal diferença aqui, assim, se formos mais práticos? É que quando eu faço uma pesquisa no Google, o que me retorna é uma lista de websites que podem ter uma parte da informação que eu estou à procura. Por exemplo, se eu disser quais é que são os concertos que há no Porto em agosto, vai haver um site que tem 2 concertos, vai haver outro que tem mais 3 ou 4, vai haver um site sobre um festival, e eu tenho de ir procurar site a site e guardar essa informação, ou na minha cabeça, muitas das vezes que é isso que acontece, eu vi num site que vai haver um festival, ou então anotá-lo em algum lado, numas notas ou numa spreadsheet. O que o SearchGPT está a prometer é que quando eu faço essa pergunta, ele lê todos os sites que são os melhores resultados para festivais no Porto em agosto, e devolve-me uma resposta que tem todos os que encontrou, com links para cada um dos sites onde esses festivais aparecem, por exemplo. Porque um dos sites pode ser um site de festival, como eu tinha dito, ou de concerto neste caso, outro site pode ser um site de bilhetes e que tem lá também informação sobre o show. E portanto é uma pesquisa muito mais natural, mas que não concede tanta atribuição aos próprios sites, porque muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a informação que ele me vai apresentar por texto, mesmo que tenha lá os links, vai ser suficiente para eu
chegar ao meu objetivo que tinha com a pesquisa, enquanto que no Google não, eu faço aquela pesquisa, eles agora até têm aqueles resultados rápidos, mas muitas das vezes eu tenho de ir site a site e portanto isso concede visitas, e visitas podem se transformar, por exemplo, para jornais em subscrições, porque eu até li um artigo e até gostei, ou bati numa paywall e queria ler mesmo aquele artigo e portanto paguei. Ou então visitas, e os sites têm ads, e que esses ads depois vão gerar dinheiro para as empresas que são donas desses websites. Portanto, como vai haver esta mudança em que se calhar não vai haver tanta atribuição, e eu disse que não era novo há bocadinho porque o Perplexity faz exatamente isto, ou seja, eu consigo pesquisar em texto e ele devolve uma resposta, mas o Perplexity nem sequer faz muita atribuição dos websites e faz crawling ilegal. Ou seja, vai buscar informação sem poder ir buscar essa informação, e portanto estão agora metidos numa série de processos exatamente por causa dessa prática que têm feito. E a OpenAI viu isto, né? E depois do processo que tem com o New York Times, viu isto e percebeu que tem de fazer isto bem feito, este search, principalmente porque vão aqui sim combater um gigante e já não estão eles a cortar mato como nos modelos no GPT, em que são basicamente os pioneiros e foram são os melhores, não é? Ou pelo menos estão sempre lá em cima e são os que têm mais utilizadores. Agora de repente têm de combater o Google e tem de ser um produto bastante bom e não pode chatear as pessoas, nem de um lado, seja do lado das pessoas que fazem a pesquisa, nem do lado das pessoas que têm a informação. O que é que isto vai fazer? Muito provavelmente, isto vai fazer com que as agências, e isto já se começa a ver, com que as agências de informação, quer seja jornais, quer seja agências de informação mesmo, tipo a Reuters ou a Lusa, portanto, que escrevam notícias para depois os jornais publicarem, ou até redes sociais, fóruns, tipo Quora, tipo Reddit, portanto, sítios online onde a malta partilha muita informação e partilha muitos dados, mesmo YouTube, de vídeos, mesmo Instagram, Tumblr, Pinterest, etc., vai fazer com que esses dados, ou seja, esses sites tenham menos visitas, porque as pessoas vão pesquisar o que querem, vão obter a resposta naquilo que querem. E, portanto, como esses sites vão ter menos visitas, vão gerar menos receita. E como vão gerar menos receita, o que vai acontecer, muito provavelmente, é vão impedir estes search engines de fazer crawl dessa informação. Portanto, vão impedir estes motores de pesquisa de ir buscar a informação, de ler e depois de apresentar a resposta. E estes motores de pesquisa, se não tiverem informação para apresentar a resposta, não servem para nada, não é? E, portanto, de repente, o interesse inverte-se. Ou seja, passa a ser a OpenAI e outros que tais que venham atrás desta ideia, a pagarem muitas das vezes para poderem ter acesso à informação e informação de qualidade, para depois poderem mostrar nas suas pesquisas. Isto já está a acontecer e, portanto, vai haver aqui se calhar uma revolução de como funciona a internet, no fundo, que é as pessoas, no limite, um website passa a ser só um repositório de informação e quase nem precisa de ter visitas, estas interfaces de pesquisa, que já não são só de pesquisa, já são de comunicação, porque dá para fazer follow-up questions, dá para perguntar, ou seja, depois tem as funcionalidades. O ChatGPT é mais de pesquisa, né? No fundo é um ChatGPT que vai pesquisar por nós à internet e faz ali a amálgama da informação. E, portanto, passa a ser essa a interface que nós vamos usar. Os sites vão, de certeza, ter muito menos visitas à partida e, portanto, eles têm de se proteger e vão ter de arranjar maneiras de conseguir aumentar a receita na mesma, e foi isso que alguns jornais já fizeram. Por exemplo, o The Atlantic já fez uma parceria com a OpenAI, eles tiveram visão que era isto que ia acontecer, provavelmente também tiveram alguma informação de que a OpenAI estaria interessada em fazer um motor de busca, e já venderam o acesso às notícias deles e aos artigos de opinião deles durante, acho que foi 2 anos, por um valor que não foi disclosed, mas que vai permitir, que o search da OpenAI seja muito melhor, porque vai ter dados de treino melhores, portanto de qualidade, e depois vai ter acesso àquela informação que vai poder apresentar, e 2, vai fazer com que, mesmo que não tenha visitas, o Atlantic consegue reter alguma receita, porque a OpenAI vai estar a usar a informação deles. Outro exemplo disto também é o Reddit. O Reddit bloqueia todos os crawlers, todos os motores de busca
que não sejam a Google. Portanto, eles fizeram um pacto com a Google e os resultados do Reddit e os dados que estão lá só podem ser utilizados pela Google. A Google paga ao Reddit para ter esta exclusividade e muito provavelmente vamos começar a ver isto com outros fóruns do género, como o exemplo que eu dei do Quora, ou outros fóruns onde as pessoas publicam informação online. Pronto, por acaso esta brincadeira do Reddit deu um bocadinho de backfire na altura quando a Google apresentou os AI Overviews, porque todas aquelas ideias de pôr cola na pizza e comer pedras, era a malta que estava a escrever asneira no Reddit e portanto eles usaram essas teorias da conspiração e ideias estúpidas para treinar os modelos e depois aquilo deu asneira. Mas esses AI Overviews, por exemplo, são uma maneira da Google, ou foram uma maneira da Google, se calhar de se anteciparem um bocadinho a este Search GPT, em que eles tinham aqueles AI Overviews que fazia exatamente isto, ou seja, ia ver os sites, ou o index que ele já tem, ia tentar perceber quais é que eram as melhores respostas e colocá-las lá. Aquilo não funcionou muito bem e eu acho que também é por causa disso que a OpenAI está um bocadinho cautelosa com isto. Isto vai abrir mesmo para muito pouca gente, acho que são só 100 mil pessoas no início, ou 10 mil até, portanto é mesmo muito poucos utilizadores. Não se sabe, não tem uma data, eles apresentaram mesmo SearchGPT Prototype, portanto estão mesmo tipo, isto é alfa, mega alfa, malta, isto não é suposto ser super, não é suposto funcionar super bem ainda, portanto vão com calma e deem-nos feedback. Mas eu acho que este momento aqui vai ser um momento do 0 para o 1 em que as empresas esta economia de dados e de informação efetivamente vai passar a ser uma economia de informação, portanto vai haver muito mais troca de dinheiro por dados e de dinheiro por informação, porque as visitas e a attention economy vai ficar muito mais aglutinada dentro destas plataformas gigantes que conseguem agregar muita gente, que é este SearchGPT, ou a Google, Facebook, Instagram, WhatsApp. Portanto, a atenção das pessoas vai cada vez caminhar mais para estas pequenas apps que depois vão ter serviços a servi-las de uma maneira mais inteligente e se calhar não tão... não é original a palavra, mas pronto, vai reduzir bastante o uso destas plataformas. Só por curiosidade, provavelmente a Google, o index da Google, só a Google é que usa, não é? Depois existem outros indexes, como o caso do Bing, que também tem um index, um web index, portanto também um dicionário de todos os websites, e muito provavelmente o GPT usará esse, porque a Bing é da Microsoft e a Microsoft é o maior acionista da OpenAI, portanto faz sentido. Depois estes são os grandes e que têm a maioria dos sites, depois existem alguns específicos para, por exemplo, línguas específicas ou países específicos em que o Google não funciona. Por exemplo, na China há 2 muito grandes. Sei que na Polónia e República Checa também há um em cada que é para conteúdo específico de Polónia e República Checa. A Coreia também tem. Portanto, existem depois coisas mais específicas, mas o Bing e a Google são os mais usados, os indexes deles, e provavelmente a OpenAI vai usar o do Bing. E é isto, pronto. SearchGPT, estejam atentos a ver se conseguem entrar na waitlist. A waitlist já está aberta. Tem aqui uma série de vídeos, parece promissor, parece engraçado, parece funcionar bastante bem e parece colmatar exatamente aquela falha que é o vou pesquisar como falo e não com keywords, que é digamos a maior falha da Google e se calhar a skill que mais gente não tem e que é valiosa, que é saber pesquisar no Google. Vamos falar dos Jogos Olímpicos. Isto vai ser assim um mix entre curiosidades, notícias e coisas que vão acontecendo. Neste momento que eu estou a gravar isto, Portugal ainda não tem nenhuma medalha, já teve algumas derrotas, portanto malta que já abandonou os Jogos Olímpicos, ou seja, não está assim com um outlook muito positivo para Portugal, mas pronto, vamos ver, pode ser que alguém surpreenda entretanto. Os Jogos Olímpicos de Paris, estima-se que tenham custado cerca de 9,7 mil milhões de dólares e quem deu fund nisto, portanto quem apoiou isto foi o governo. Os Jogos Olímpicos não são uma atividade que seja muito popular para governos
portanto, para países organizarem, exatamente por causa destes custos gigantes e que muitas das vezes não têm um retorno. Por exemplo, em 1976, os Jogos Olímpicos de Verão em Montreal, no Canadá, deixaram décadas de dívida e estádios ao abandono que depois não foram usados porque foram construídos só para aquilo, e portanto não foi uma experiência que os canadianos tenham gostado. Em Atenas, 2004, custaram 11 mil milhões e provavelmente há muitos experts que dizem que provavelmente isto ajudou à crise, à bancarrota que a Grécia passou uns anos mais tarde, porque foi um investimento que também não conseguiram recuperar. Depois, os da China, em 2008, em Beijing, mais uma vez, os Jogos Olímpicos de Verão, custaram 40 mil milhões, e aqui construíram-se imensos estádios, e foi por isso que também foram tão caros, e de certeza absoluta que também não tiveram retorno de 40 mil milhões. Na Rússia, os de 2014, portanto, de inverno, custaram 50 mil milhões. Portanto, também foi assim um bocadinho uma demonstração de poder, tanto na Rússia como na China. O único que teve retorno, portanto, o único que teve sucesso foram os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, e que teve efetivamente lucro destes Jogos Olímpicos por dois motivos. O primeiro foi porque já existiam muitos complexos desportivos lá e muitos deles foram reutilizados, e o segundo foi porque foi o primeiro em que as licenças de transmissão de televisão foram vendidas a um preço muito alto e, portanto, isso aumentou muito o revenue dos Jogos Olímpicos. Os de Barcelona, apesar de não terem um retorno monetário, em 1992 serviram ou foram um pretexto para mudar imensa coisa na cidade, e se forem a Barcelona há ali toda uma zona nova que foi construída por causa dos Jogos Olímpicos e a pensar nisso, mesmo depois a parte em Montjuïc, tem lá o Estádio Olímpico e etc. E portanto aquilo ainda hoje é utilizado e foi bem pensado para depois se tornarem pontos turísticos e de melhoramento, entre aspas, da cidade. Portanto, no longo prazo, e claro que estas coisas são sempre muito difíceis de medir, provavelmente tiveram um retorno interessante. Em Paris, os atletas estão na Vila Olímpica, na Olympic Village, não sei se é assim a tradução, mas deve ser, exceto os atletas do surf, que estão no Tahiti, portanto estão a 15 mil quilómetros de Paris, porque as provas de surf são em Teahupo'o, acho que é assim que se diz, se não for, peço desculpa aos surfistas, que é uma praia na Polinésia Francesa, que é tipo um microestado que está sob soberania francesa, e portanto eles decidiram que as provas de surf iriam ser lá porque a qualidade das ondas e a qualidade do mar é melhor do que na costa francesa, ou seja, na costa europeia francesa. Principalmente agora em agosto, que existia o risco de não haver condições para fazer as provas. A questão é que lá o mar é muito perigoso também, porque aquilo tem recifes de coral e é muito pouco fundo, ou seja, uma queda pode significar que eles se cortam ou que se magoam bastante, mas pronto, acho que tem corrido tudo bem e tem dado aí uns espetáculos. Houve aí uma fotografia do Medina assim a voar com a prancha atrás, depois de fazer um 9.9, que foi a pontuação mais alta de sempre dos Jogos Olímpicos. Mas pronto, falando então da Vila Olímpica, há uma coisa muito engraçada que está a acontecer, ou que acontece todos os Jogos Olímpicos, que é dating apps nas imediações e mesmo na Vila Olímpica. É verdade, existe uma tendência muito grande desde 2012, que foram os Jogos em Londres, que foi assim a primeira vez em que já havia dating apps, em aumentos gigantescos nos swipes e mesmo no número de pessoas que entra e que ativa estas dating apps. Por exemplo, o Tinder partilhou algumas estatísticas destes jogos agora de 2024, em que houve um aumento de 20% na swiping activity em França e um aumento de 103% de atividade no modo passaporte, que é um modo em que dá para escolher a localização. Ou seja, eu consigo, teórica, na utilização normal, aquilo liga com pessoas que estão
perto do utilizador e, portanto, tem um range máximo para o qual aquilo está válido. Com este Passport Mode, que acho que é uma feature premium, as pessoas podem escolher uma localização, muitas delas põem a Olympic Village porque sabem que naquela localização a probabilidade de apanharem um atleta olímpico é muito alta e, portanto, esta utilização aumentou 103%. O número de perfis com as descrições Olympian aumentou 52% e Athlete aumentou 43%. Portanto, é mesmo uma trend. O Grindr, que é uma rede social focada na comunidade LGBT, fez disable ou seja, desligou algumas das features de localização exatamente para proteger a privacidade dos atletas que estão na Vila Olímpica, porque eles também teriam uma funcionalidade parecida, ou seja, uma funcionalidade de localização e provavelmente depois conseguiam interagir mais facilmente com a Vila Olímpica. Outros exemplos, em 2016, portanto, nos Jogos Olímpicos do Rio, houve um aumento de 130%, 129% no número de matches no primeiro fim de semana dos Jogos Olímpicos. Portanto, a malta chegou lá e pôs-se logo a fazer matches. E nos Jogos Olímpicos de Inverno, e estes foram acho que foi assim o pico, nos Jogos Olímpicos de Inverno que aconteceram na Coreia, em 2018, houve um aumento de 348% de utilização da app e um aumento de 565% de right swipes, portanto, os swipes que dizem que gostam da pessoa. Ou seja, é mesmo aqui uma trend engraçada, porque a malta, pelos vistos, vai tentar ganhar medalhas e outras coisas. Entretanto, também houve, isto até começou em 2020, havia aquele mito de que as camas de cartão, e depois vou deixar links para isto tudo, em que as camas de cartão que eles construíram lá eram exatamente para prevenir relações na Vila Olímpica, mas teoricamente não era isso, depois a organização veio dizer que não, tanto que não é proibido, ou seja, tanto as dating apps como de relações nos Jogos durante a duração dos Jogos Olímpicos não é proibido, é desrecomendado por questões de performance e por questões de saúde, mas não são proibidas, ou seja, o objetivo das camas de cartão acho que é só puramente serem mais baratas do que as camas normais e não serem mais frágeis ou algo do género, até porque há atletas bastante pesados e, portanto, aquilo tem de aguentar bem com esses atletas. Mas tanto não é proibido que este ano foram distribuídos 300 mil preservativos pelos atletas, o que dá... Não sei o número, sei que nos do Brasil dava tipo 40 por atleta, portanto no Brasil também não era proibido, também não foi proibido, só nos que aconteceram no Japão, porque foi durante a pandemia de Covid e acho que foi essa a razão principal. Continuando aqui também nos Jogos Olímpicos, mais uma curiosidade é os prémios que eles recebem, que lá é nenhum, ou seja, os atletas que ganham medalhas, portanto, participação não dá nada, os atletas que ganham medalhas também não ganham nada, exceto uma modalidade em específico, mas já lá vou. O que acontece é, os países, ou as comitivas olímpicas, esses sim dão prémio aos atletas pelas medalhas. E eu tenho aqui a lista dos 15 países que mais dinheiro oferecem aos atletas que são vencedores de ouro olímpico. Normalmente há um valor para o ouro, um valor para o bronze, um valor para a prata e outro para o bronze, tendência consecutivamente mais baixos. Mas pronto, o primeiro país é Hong Kong, que por cada medalha de ouro em desportos individuais paga 706 mil euros. Ou seja, uma pessoa que ganha uma medalha de ouro e que seja de Hong Kong recebe 706 mil euros quando chegar ao seu país. Israel, em segundo lugar, 252 mil euros, Sérvia, 200 mil euros, Malásia, 197 mil euros, Itália, 180 mil euros, Lituânia, 167, Moldávia, 157, Letónia, 142, portanto aqui os países de leste muito fortes, Hungria, 141, Bulgária, 128, Ucrânia, 115, Kosovo, 110, Estónia, 100, ou seja, há claramente aqui uma trend, eles são países que dão muito valor às modalidades olímpicas. República Checa 95 mil e depois Espanha 94 mil euros. Como é que Portugal se compara com estes 15 países? Em Portugal, o prémio
Por uma medalha de ouro são 50 mil euros, por uma medalha de prata são 30 mil euros e por uma medalha de bronze são 20 mil euros. Dinheiro este que agora vai pagar uma taxa de IRS mais baixa porque o Marcelo aprovou a redução do IRS. Não, por acaso não sei se estes prémios pagam IRS ou não, acho que sim, mas não faço ideia. Estes valores, pronto, estão bastante abaixo destes 15 primeiros países. Também não tem sido uma despesa muito grande para Portugal porque nós recebemos poucas medalhas. A modalidade que é diferente são as modalidades de atletismo, em que pela primeira vez este ano a associação World Athletics, que é no fundo a Associação de Federações de Atletismo, vai pagar 50 mil dólares, portanto 46 mil euros, aos vencedores, aos campeões olímpicos. Ou seja, é a única modalidade que recebe dinheiro pela modalidade e não pelos países. Há países que não recebem nada, por exemplo os Estados Unidos anda à volta dos 30 mil dólares, o que é pouco, mas percebe-se porque também são um país que tem muitas medalhas. Mesmo a China não está neste top 15 e também seria expectável, pelo menos pela importância que dá às modalidades, mas também não está, provavelmente exatamente pela mesma questão que os Estados Unidos. Também não é possível dar tanto dinheiro às pessoas. O Reino Unido também não se situa aqui nestes primeiros 15, França também não está, ou seja, alguns países europeus que também não estão, provavelmente também são os países que vão ganhar mais medalhas. Outra curiosidade é que, como as medalhas, ou seja, como antigamente, e há alguns países em que não se recebia nada, o que muitos atletas faziam, e isto porque muitos atletas não têm apoio durante o ano e, portanto, são desportos que não têm muito apoio monetário e muitos deles podem até nem ser profissionais. O que eles faziam era penhoravam as medalhas olímpicas. Este ano, face aos materiais em que as medalhas foram produzidas, a medalha de ouro vale 875 euros, não é 1000 euros, é 875 euros, a de prata 447 euros e a de bronze vale só 12 euros. Portanto, acho que uma medalha de bronze dá para ir almoçar ali ao shopping, acho que não é muito interessante penhorar esta medalha, mas pronto, acho que ficam por aqui as curiosidades dos Jogos Olímpicos. Esperemos que Portugal receba uma medalha agora nas próximas provas que aí vêm. Vamos ver como é que isto corre. Agora umas notícias assim mais rápidas. Os espaços, não sei se é espaço, hotel, acho que é mais hotel ou hostel, os Celina, que também existe cá em Portugal, até existe um aqui no Porto onde eu estou a gravar isto, estão a colapsar, portanto está a entrar em falência. O stock, a valorização desceu até 30 cêntimos e se mantiver muito baixa durante muito tempo pode ser delisted. O que é que aconteceu aqui? Muito provavelmente foi um crescimento super rápido. O Celina é a cara deste digital nomadism, portanto este movimento de nómadas digitais que começou a acontecer e que foi reforçado depois do Covid. Eles tinham passes de um mês e portanto eles quiseram crescer muito rápido. O crescimento deles é muito caro porque têm de comprar ou pelo menos alugar espaços físicos. Isto faz lembrar um bocadinho o WeWork, que também cresceu imenso e depois colapsou, mas provavelmente alguém vai comprar o Celina e vai pôr isto a funcionar, vai vender os sítios que não dão dinheiro e vai voltar a funcionar. Se tiverem uma ideia para comprar o grupo, ou se alguém ouvir e tenha fundos para isso, força. O McDonald's aqui em Portugal fez uma publicidade para um hambúrguer novo que acho que se chama McArch ou qualquer coisa Arch ou Arcos, não sei bem, mas é uma coisa assim do género, com isto não é a parte importante, com a Mila Refacho, que foi aquela miúda que gravou o vídeo do cometa, portanto o vídeo que toda a gente viu, que até o Will Smith partilhou. Portanto eles pegaram na miúda e fizeram assim uma publicidade vibe Stranger Things, com paranormal e cai o cometa e depois é o hambúrguer. Engraçado, vou deixar aqui nos comentários, acho que foi assim um move de marketing fora de... Porque já tinha passado, né? Já ninguém se lembrava de cometa e entretanto voltaram a falar sobre isso. Depois, acho que é... sim, isto era a última. Agora, recomendação. Vou deixar aqui um link para um vídeo que foi uma talk, não foi bem uma talk, foi mais uma conversa entre dois investidores e um host que aconteceu no Google Cloud Day, cá em Portugal, em Lisboa.
sobre a AI e sobre o futuro desta tecnologia, e eu gostei bastante de ver, portanto guardei aqui o link para vos mostrar. É relativamente rápida, portanto não vão perder muito tempo com isso, podem depois ver quando tiverem tempo. Entretanto, uma curiosidade que hoje, a propósito das eleições na Venezuela, eu estive a ver, foi que 73% de todos os refugiados do mundo vêm apenas de 5 países, que é o Afeganistão, a Síria, a Ucrânia, o Sudão do Sul e a Venezuela, sendo que a Venezuela tem um peso nestes 100%, portanto 16%, ou seja, são 6 milhões dos 37 totais do mundo vêm da Venezuela, e é o único país ali que não está em guerra, e portanto foi mesmo muito afetada pelas medidas políticas que estão em vigor, e agora vamos ver como é que se desenrolam as eleições e os resultados das eleições. E pronto, é isto, já sabem, se gostaram, se acharam que aprenderam alguma coisa, subscrevam, partilhem, deixem aí recomendações, é a melhor maneira de me ajudar. Deixem comentários no Spotify, que agora tem, e é isso. E se quiserem ajudar ainda mais, tem o Buy Me a Coffee, onde podem contribuir para a continuidade aqui do projeto, e vemo-nos para a semana.